Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Romero Soares e venho nesse vídeo falar com você sobre sonho. Eu quero dar um exemplo para você de um jovem sonhador, que acreditava em seus sonhos, que lutou e perseverou até realizar os seus sonhos. Você tem que ser uma pessoa sonhadora, você tem que acreditar e perseverar pelos seus sonhos. Eu quero falar com você sobre isso e dar para você o exemplo desse jovem sonhador. Mas antes, eu quero pedir a você que, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like e deixe também os seus comentários. É muito importante para nós. Eu quero falar com você sobre sonho e dar o exemplo de um jovem que acreditava nos seus sonhos, que perseverou até realizar os seus sonhos. Assim tem que ser você que nos acompanha, você que nos assiste nesse momento. Essa palavra é para você que é sonhador e não desiste de lutar pelos seus sonhos. Veja bem, o sonhador, ele é assim. Ele não acredita no que está vivendo, e sim no que ele pode viver. Coloque isso dentro do teu coração. As dificuldades não podem ser empecilho para você deixar de lutar pelos seus sonhos. Muitas pessoas, mediante a luta, diante das dificuldades, de repente, ela desiste, ela se entrega, ela deixa de lutar, ela deixa de acreditar nos sonhos, ela deixa de sonhar. E isso não pode fazer parte da vida do homem e da mulher que deseja ser um vencedor. Sonhar sempre, lutar sempre, desistir nunca. José era um jovem que ele enfrentou grandes dificuldades. Ele trilhou caminhos que de repente muitos não conseguiria trilhar. Ele passou por caminhos que nem todos vão conseguir passar. Entenda, todo sonhador, ele tem dificuldades. Toda pessoa que tem sonhos, ele vai ter grandes batalhas, grandes desafios. Mas esses desafios, essas dificuldades fazem parte do processo. Você não pode deixar que as circunstâncias, as dificuldades, leve você a deixar de acreditar no sonho, ou achar que você não pode realizar o seu sonho. José começa a trilhar um caminho difícil a partir do momento que ele começa a sonhar. A partir do momento que Deus dá um sonho a José, ele encontra grandes dificuldades, porque a partir do momento que Deus fala com ele sobre o sonho, ele começa a falar desses sonhos com a sua família, com seus irmãos, ele começa a ter problema. Ele começa a ter problemas na família, problemas financeiros, ele começa a perder, ele começa a se distanciar da família, a família vende ele como escravo, os irmãos venderam ele como escravo, ele começa enfrentando esses grandes problemas. Ele foi vendido pelos irmãos, mas não se deixou levar por aquela circunstância. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele não deixou de continuar acreditando nos seus sonhos. E se não bastasse ele ter sido vendido pelos irmãos, está enfrentando aquele problema, a inveja dos irmãos, né? Aonde que os irmãos se levantaram contra ele, o venderam como escravo, ele não desiste. E aí continuam os problemas. Mesmo estando no Egito como escravo, servindo, ele servia com excelência, ele dava o seu melhor. Ele era alguém que se destacava em meio a todos os escravos. Ele era um escravo diferente. Por quê? Porque ele continuava sendo aquele jovem sonhador. Ele continuava mesmo estando ali, tendo sido vendido como escravo, estando ali naquela condição de escravo, ele dava o seu melhor. Ele continuava sendo aquele jovem perseverante, aquele jovem sonhador, aquele jovem que não desistia, aquele jovem que não desanimava, aquele jovem que continuava acreditando que aquela situação ia passar e que o seu sonho ia se realizar. E a gente vê que o tempo vai passando, as coisas vão se complicando na vida de José. A hora que as coisas pareciam melhorar, que José vai para a casa de Potifar, para servir a Potifar na sua casa, aonde que ele passou a ter na casa de Potifar, né, alguns benefícios. Ali a coisa começa a melhorar. José é levado para a casa de Potifar
para servir uma condição melhor, para estar se destacando ali, de repente, crescendo e tendo a oportunidade de sair daquela situação de escravo. E ali na casa de Potifar começam mais problemas. A hora que tudo parecia estar dando certo para José, as coisas começam a desmoronar. A esposa de Potifar começa a dar em cima de José, desejou estar com José, de ir para a cama com José, e mente a respeito de José, a tal ponto que José vai parar na prisão. Aquilo que parece estar melhorando, começa a piorar. E mesmo assim, José não desiste de sonhos, dos seus sonhos, de sonhar. José continua, mesmo sendo injustiçado, mesmo os problemas aumentando na sua vida, ele estando preso de escravo à prisão, ele não desiste, ele continua ali naquela prisão, dando o seu melhor. Continua ali naquela prisão sendo diferente. Ele se destacava mesmo na prisão. Mesmo naquela prisão, José continuava sendo aquele sonhador. Na prisão, era da mesma forma que ele estava vivendo como quando vendido como escravo. Ele era escravo, estava na condição de escravo, mas ele não acreditava ser escravo. Ainda que ele vivia como escravo, ele não se via como escravo. Ainda que ele estava preso naquela prisão, ele não se via preso. Ele estava na prisão, mas não vivia como se estivesse preso. Acreditava, continuou acreditando, continuou perseverando. E venceu todas essas etapas, todas essas dificuldades que ele enfrentou. Até que chega um momento que, na sua perseverança, crendo em Deus, perseverando, ele chega a estar em uma situação de destaque. Ele chega a ser chamado, tirando ele da prisão, levaram ele para falar sobre um sonho do faraó, e ali ele tem a oportunidade de estar sendo uma pessoa de destaque em todo o Egito. Aonde que naquele momento que ele deu o seu melhor, continuou perseverando, não desacreditou, Deus o levantou para estar governando sobre todo o Egito. Aí a gente vê que toda aquela caminhada, todas aquelas batalhas, todo aquele processo fez parte da realização de um grande sonho na vida de José. As dificuldades, as lutas, as tribulações na vida de José cooperaram para que ele viesse a se tornar um governador de todo o Egito, honrado naqueles dias diante de todo aquele povo, diante de toda aquela nação. Entenda, às vezes você está passando por processos, por momentos difíceis, que nem todos conseguem passar, que nem todos estão passando, que nem todos entendem o que você está passando. Às vezes nem você mesmo está entendendo essa situação que você está vivendo. Mas ainda que você não está entendendo esse caminho, confie em Deus. Continue sonhando, continue perseverando, porque esse processo nem todos conhecem. Esse caminho de José, esse caminho que José trilhou, às vezes nem todos conhecem. Às vezes as pessoas conheceram José como governador, conhecem mais José pela história a qual ele se tornou governador, mas poucos conhecem os momentos da escravidão de José, os caminhos que José trilhou até chegar a ser um governador. A esse exemplo a gente vê também Sidraque, Mesdraque e Abednego. 3 homens que diante de um caminho aonde eles não podiam retroceder, diante de uma circunstância que nem todos estavam prontos para passar, um processo que nem todos iam suportar, aonde que de repente Sidraque, Mesdraque e Abednego, exemplo de José, tiveram uma dificuldade, tiveram uma grande luta, mas não desistiu de confiar em Deus.
E ali eles não desistem, não retrocedem e continua na fé. E depois de lançado na fornalha de fogo, Deus era com eles naquela fornalha de fogo, naquela situação difícil, aonde que antes deles entrar na fornalha de fogo, ninguém queria estar no lugar deles. Mas depois que viram que eles foram lançados na fornalha de fogo, e já não eram mais 3, eram 4, todos queriam estar no lugar de Sidraque, Mesdraque e Abednego, assim como José. Quando José estava na prisão, de repente ninguém queria estar com José na prisão. Quando José estava na escravidão, ninguém queria estar naquela situação de José. Ninguém queria estar na pele de José. Ninguém queria estar na pele de Sidraque, Mesdraque e Abednego. Mas depois que eles venceram, todos gostariam de estar no lugar deles. Mas passar pelo que eles passaram, ninguém gostaria de passar. Às vezes você está passando por momentos agora que você não gosta. Às vezes você está passando por lutas que você não suporta, não está suportando, que você não queria passar. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus, luta, persevera, porque você vai vencer. Às vezes você não está gostando da luta que você está passando, mas você vai ver que vai valer a pena perseverar para chegar aonde Deus quer que você chegue, a realizar o sonho que Deus deu a você. Se você é um sonhador que não desiste, se você tem sonhos e deseja realizar e não quer desistir, conte-nos a sua história. Deixe aí nos comentários o seu comentário dizendo que tipo de sonhador você é. Você é aquele que já desistiu dos seus sonhos ou você é aquele que persevera pelos seus sonhos? Deixa aí nos comentários. Comenta aí e que Deus te abençoe.